Eu sei, galera. Gravando esse vídeo, eu tô me metendo numa colmeia de abelhas extremamente furiosas. Eu tô tocando num tema que, bem, além de ser extremamente polêmico, tem uma das comunidades mais tóxicas do mundo, que é a respeito de Pokémon. Mas calma, calma, calma. Esse vídeo ele não é pra atacar, esse vídeo não é pra gente poder falar quem é certo e quem é errado. É mais pra gente poder ter um bate-papo e tentar refletir um pouco sobre a atual situação. Recentemente, todos nós fomos surpreendidos aí com o anúncio do lançamento do Pokémon Fire Red e Leaf Green pro Nintendo Switch. E velho, esse assunto foi pertinente na internet, esse assunto foi um assunto muito cruel, porque, bem, não envolve somente os jogos, não envolve somente um anúncio de um remake, não. Basicamente, a Nintendo fez o quê? A gente tem os direitos de Pokémon, vamos relançar a mesma ROM pro Nintendo Switch e acabou. Vamos ser bem francos numa coisa? Vamos bater esse papo de adulto? Se for somente isso, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 24, pra vocês eu não sei quando que vai estar saindo, se for somente isso, não vale a pena. Já vou lançar na lata, não vale a pena. Nem o Fire Red, nem o Leaf Green. Por quê? Vamos tentar trabalhar isso como adultos. Vamos tentar ali bater um papo, digamos assim, pegando os dois lados. A galera que vai comprar e a galera que não gostou dessa notícia. Por um lado, galera, dá pra entender. Por quê? A galera que vai comprar quer ter todos os jogos dentro da eShop do Nintendo Switch. Bacana, super plausível. O cara que ele vai comprar, ele não quer comprar um outro console para poder rodar. Ah, André, mas o Nintendo Switch desbloqueado, ele tem como você jogar. Cara, pode ter como você jogar, entendeu? Não tem problema. Mas o cara que quer o jogo original é um público específico. Não é você que desbloqueia o seu Nintendo Switch Lite que vai querer ali piratear. O cara que ele vai pagar os 240 ali no conjunto é o cara que ele quer ter a certificação que ele comprou o jogo de novo, até mesmo porque a gente não tem mídia digital anterior ao Switch do Pokémon Fire Red e Leaf Green de forma oficial, e as fitas são extremamente caras. A gente tá falando, galera, basicamente ali do Pokémon Fire Red custar R$ 1.300 e o Pokémon Leaf Green, por não ser tão famoso quanto o Fire Red, um pouquinho menos. E aí você para pra refletir, pô, eu vou pagar quase 3 pau em dois jogos físicos e eu vou ter que comprar o Nintendo DS Lite pra poder colocar lá na entrada de cartucho e jogar, que é a opção mais barata pra rodar as fitinhas de GBA? Eu acho que não, né? O cara vai pagar 3 pau em duas fitinhas só porque é original? É um pouco complicado. Quem compra é um público específico. Quem vai comprar a versão de mídia física, se for lançado, é um público específico. Ah, mas eu consigo piratear no Switch, eu consigo jogar no meu celular? Beleza. Ah, mas isso aí é errado, não sei o que, não sei o que. Beleza. Vamos tentar entender o seguinte. Não é errado o cara querer comprar. Certo? Certo. Não é errado o cara querer gastar o dinheiro dele, certo? Certo. Mais uma vez, quem vai comprar essa versão digital do Pokémon Fire Red e Leaf Green é um público específico. O cara que ele tem o Nintendo Switch 2, né, que ele vai jogar ali Pokémon Sword, Shield, Scarlet, Violet, vai jogar aí Pokémon Legends ZA, cara, é um cara que ele vai jogar todos esses jogos de uma forma oficial. O cara que ele vai comprar, ele tá ciente disso, que tem a opção de graça, mas não é a mesma coisa. Eu falo isso pra vocês, galera, porque assim, já vou dar um spoiler aí, um mega spoiler pra vocês que eu não deveria dar, que pra quem acompanha o canal sabe que eu tava numa luta há muito tempo. Eu tenho a possibilidade de hoje jogar, né, aqui no notebook, que eu faço as gravações, eu tenho a opção de jogar os jogos de GBA e gravar. Mas, recentemente, eu investi no Nintendo DSi para poder trazer alguns jogos de DSi e fazer uma sequência de vídeos sobre, entendeu? Paguei barato? Não paguei barato, até mesmo porque a gente tá falando de um console que ele vai sair quase R$ 400. E aí que entra aquela questão, pô, eu poderia ter simplesmente só emulado os jogos e trazido? Poderia, mas nada paga a sensação de eu ter um console desse daqui e poder jogar os jogos literalmente no console nativo. Ah, mas o Pokémon Fire Red Leaf Green não tá no GBA, tá no Switch. Muda muita coisa? Não muda. Ah, mas não muda. A diferença, por exemplo, de um R36H, como esse carinha aqui, ele vai rodar também Pokémon. Na verdade, se a gente fosse falar essa questão de rodar no console, o R36H seria um candidato muito mais plausível para poder rodar Pokémon Fire Red Leaf Green. Por quê? Ele vai ter o direcional aqui, né, do mesmo do GBA, os botões aqui mesmo do GBA, o Select Start, o L e o R aqui em cima. Pronto, acabou. Todas as formas é um GBA. Mas o que que muda disso aqui para um GBA original? É que ele não tem nenhuma entrada. Esse cara, ele só roda ROM virtual. Da mesma forma que o Nintendo Switch, ele vai rodar as ROMs virtuais. A diferença é que nesse carinha aqui, eu não vou pagar, porque eu não tenho como comprar uma versão original dessa ROM para poder rodar
Ou seja, é uma forma pirateada. Já no Nintendo Switch, eu tenho a possibilidade de comprar. Só que o maior problema não é isso. Não é colocar, digamos assim, esse moralismo de falar, olha, eu tô pagando, eu tô na razão. Não, 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 não. A parada é um pouquinho mais embaixo. Porque o que tá todo mundo, digamos assim, um pouco frustrado com essa situação? A gente tá falando ali, galera, basicamente que a gente não sabe se a gente vai ter algumas melhorias básicas que o Pokémon Fire Red ele precisa. Como os eventos, né? Lugia, Ho-Oh, Deoxys. A gente não sabe se vai ter integração com o Pokémon Home pra poder facilitar as trocas, pra não ficar aquela coisa do GBA pro Nintendo DS, do DS pro Nintendo Switch, do DS pro Nintendo 3DS e do 3DS lá pro Pokémon Home. Imagina se eles fazem uma versão remake, não precisa mudar gráfico nem nada, do Pokémon Black, do Pokémon White, do Pokémon Heart Gold, Soul Silver, tudo pra rodar no Switch. Você já parou pra pensar a diferença do caramba que ia ser pra poder fazer essa transferência e você não precisar ter um console de cada pra poder fazer? Nossa, pai, isso aí ia simplificar a vida de todo mundo. Isso ia aumentar as vendas do Switch pra cacete. Ia ser do balacobaco. Só que não, a gente não tem certeza. Se tratando da Pokémon Company, da Nintendo, bagulho não é bem assim não. O que eu vejo muito a rapaziada comentar é que, é certo, é errado. Não existe isso de certo e de errado. Não existe isso de, eu tô certo porque eu tô pirateando um jogo que já tem 20 anos. Eu tô certo porque eu tô comprando um jogo oficial. Não existe isso. O que você acha certo é pra você, não é pro seu próximo. Eu concordo que deveria ser assim? Não, não concordo. Porque você lançar o mesmo jogo, você falar bem assim, olha, é um jogo de Nintendo Switch, é forçar a barra. Esse jogo, quando e se lançar mídia física, vai ser muito mais caro. Eles vão ter a produção da capa, né? Eu tô falando do material da capa plástica, vão ter a produção do cartucho, vão ter ali principalmente a questão dos royalties. Cara, vai ter muito investimento para poder produzir, ou seja, pode chegar muito mais caro, R$ 400 uma mídia física. Isso é loucura, se não tiver nenhuma melhoria. Agora, se for integrado um Pokémon Home para você poder fazer a transferência direta, R$ 120 por tudo isso, para cada versão, bacana, aí sim é justificável. Mas se não tiver, é muito forçado. Mais uma vez, galera, não tô aqui para ser moralista, não tô aqui pra poder falar pra vocês o que é certo e o que é errado. É só pra gente poder bater um papo mesmo a respeito disso. E principalmente ali, a gente ter uma noção do que aconteceu. Porque, como eu falei, esse vídeo vai estar saindo depois pra vocês, mas é um vídeo mais pra gente poder bater um papo. E também pra gente poder ali ter um pouco de consciência do que tá acontecendo aí. Vamos rezar que a Pokémon Company, ela tenha um pouco de noção. A Nintendo tenha mais noção ainda de fazer as integrações, porque daí sim vai ser justificável. Pra galera que quer completar as decks, né, os 1000 e lá vai cacetada Pokémon, pode ser uma ótima opção. Mas se não colocar nada disso, aí, amigo, fica muito complicado.